Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Hoje o Portal de Estudos de Química, dando continuidade à disciplina de Introdução ao Cálculo Diferencial Integral, vai apresentar as técnicas de derivação que foram apresentadas na parte 5, na última aula, com relação às funções trigonométricas, ok? Então, hoje nós vamos, nesta aula, somente tratar desse tópico, mas antes de estudarmos as derivadas dessas funções trigonométricas, vamos fazer uma breve recapitulação das definições referentes à trigonometria do triângulo retângulo. Aqui nós temos no triângulo retângulo o cateto adjacente, o ângulo de 90 graus, aqui nós temos o cateto oposto e a hipotenusa. E o ângulo X aqui formado entre o cateto adjacente e a hipotenusa. Das definições trigonométricas, então, é bom lembrarmos primeiramente que nós temos seno do ângulo X definido como sendo o cateto oposto sobre a hipotenusa, certo? Também nós temos cosseno de X, que é definido como sendo o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Além do seno do cosseno, é importante também que nós tenhamos o conhecimento sobre a definição da tangente. Vamos escrever aqui, a tangente do ângulo X é definido como sendo o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Só um lembrete aqui, né? O cateto oposto pode ser isolado aqui nessa expressão do seno. Aí eu multiplico o seno de x vezes a hipotenusa e posso substituir aqui, ó. Eu vou fazer isso então. Eu vou pegar aqui no lugar do cosseno, do seno de x, eu vou isolar o cateto oposto e vou substituir aqui. Então eu terei, no lugar do cateto oposto, eu vou colocar seno de x vezes a hipotenusa, e eu vou usar o mesmo critério para com relação ao cateto adjacente, que eu posso isolar aqui nessa equação, e aí eu terei cosseno de x vezes a hipotenusa. Como a hipotenusa é o termo comum aqui do numerador e do denominador, eu posso fazer o cancelamento da mesma, e a tangente também pode ser definido, além do cateto oposto sobre o cateto adjacente, como seno de x sobre cosseno de x, certo? Bom, também é importante que eu saiba outras definições, como por exemplo a cotangente. Qual a definição de cotangente de x? A cotangente é simplesmente o inverso da tangente, é 1 sobre a tangente de x. Mas acabamos de definir a tangente de x como sendo seno de x sobre cosseno de x. Muito bem, então vamos substituir aqui, ó, 1 sobre seno de x dividido por cosseno de x. Aqui nós temos uma divisão de frações, né, que faz com que nós tenhamos como resultado dessa divisão cosseno de x sobre o seno de x, o inverso da tangente, né? Cosseno sobre seno de x. Ok. Outras definições referentes à trigonomia do triângulo retângulo. Bom, é bom lembrarmos também da definição de secante. Secante do ângulo x é definido como sendo 1 dividido pelo cosseno de x. Outra definição importante também é a cossecante, que será utilizado no decorrer dessa aula. Cossecante do ângulo x é definido como sendo 1 dividido pelo seno de x. Certo?
Então essas definições são básicas e é importante que todos vocês tomem conhecimento das mesmas. Seno de x é o cateto oposto sobre a hipotenusa, cosseno de x é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, tangente de x é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, ou seno de x sobre cosseno de x, cotangente de x é 1 sobre a tangente, ou cosseno de x sobre seno de x. Secante de x é 1 sobre o cosseno de x e a cossecante de x é 1 sobre o seno de x. Muito bem, depois dessas definições trigonométricas do triângulo retângulo, é importante também que acabamos desse momento de revisar essas definições e vamos aplicar em algumas relações trigonométricas, das quais eu vou usar essa definição aqui, ó, pelo teorema de Pitágoras. A hipotenusa elevado ao quadrado é igual à soma dos catetos, também ambos elevado ao quadrado. O que nós vamos fazer aqui nessa equação referente ao teorema de Pitágoras será dividir toda a equação por hipotenusa elevado ao quadrado, certo? Então eu vou pegar e vou dividir aqui por hipotenusa ao quadrado no primeiro membro, e também eu vou pegar e dividir por hipotenusa elevado ao quadrado aqui no segundo membro. Muito bem. Então aqui nós ficamos com hipotenusa ao quadrado dividido por hipotenusa ao quadrado. Isso é exatamente igual a 1. Aqui nós temos cateto opostos sobre hipotenusa elevado ao quadrado. Acabamos de definir cateto oposto sobre hipotenusa como sendo seno de x, mas como isso está elevado ao quadrado, então vai ser seno ao quadrado de x. Aqui temos uma outra definição, que é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, isso é a definição de cosseno de x, mas como é elevado ao quadrado, então ficaremos com cosseno ao quadrado de x. A partir do teorema de Pitágoras, onde eu peguei a hipotenusa elevado ao quadrado igual à soma dos catetos elevado ao quadrado, eu peguei e dividi tanto o primeiro quanto o segundo membro por hipotenusa ao quadrado. E com isso acabamos de obter uma relação trigonométrica conhecida como relação fundamental trigonométrica. Eu vou escrever isso daqui. Pronto, aqui está a conhecida relação fundamental trigonométrica. 1 é igual a seno elevado ao quadrado de x mais cosseno elevado ao quadrado de x. Agora eu vou aproveitar a oportunidade que essa relação fundamental trigonométrica já está definida e eu vou pegá-la e fazer algumas alterações de modo a obter outras relações. Uma primeira alteração que eu vou fazer é pegar a relação trigonométrica e dividir tanto o primeiro quanto o segundo membro por cosseno elevado ao quadrado de x, ok? Então vamos lá. Então eu vou pegar aqui e dividir seno ao quadrado de x por cosseno ao quadrado de x. Aqui também, né, cosseno ao quadrado de x eu vou dividir por cosseno ao quadrado de x. E aqui o segundo membro, idem, 1 dividido por cosseno ao quadrado de x. Muito bom. Agora nós vamos realizar aqui algumas operações das quais eu já tenho prévio conhecimento, que seno dividido por cosseno, isso é exatamente a definição de tangente, mas como isso é elevado ao quadrado, então seno ao quadrado de x por cosseno ao quadrado de x, isso é a definição de tangente ao quadrado de x. Cosseno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, isso é igual a 1. E 1 dividido pelo cosseno, isso é a definição de secante, como é elevado ao quadrado, então fica secante elevado ao quadrado de x. Aqui eu tenho uma outra relação trigonométrica que será utilizado nas técnicas de derivação das funções trigonométricas. Então,
eu já tenho a primeira relação fundamental trigonométrica, que é 1 igual a seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x. Uma outra relação importante é tangente ao quadrado de x mais 1. Isso é igual a secante ao quadrado de x. Eu vou pegar aqui a relação fundamental trigonométrica, mais uma vez, e vou dividir tanto o primeiro quanto o segundo membro por seno ao quadrado de x, a fim de obtermos uma outra relação. Muito bem, então vamos lá. Dividindo seno ao quadrado de x por seno ao quadrado de x, dividindo cosseno ao quadrado de x por seno ao quadrado de x, e dividindo aqui o segundo membro também por seno ao quadrado de x. Ok, agora vamos resolver essa operação aqui. Primeiramente, nós temos essa razão aqui, que é o seno ao quadrado de x dividido por seno ao quadrado de x, isso é igual a 1. Cosseno dividido por seno é o inverso da tangente, então isso daqui é definido como cotangente. Como é cosseno ao quadrado por seno ao quadrado, então é cotangente ao quadrado de x. E 1 dividido por seno, isso é definição de cossecante. Então nós temos cossecante elevado ao quadrado de x. Aqui está uma outra relação trigonométrica importante, que vocês tomem conhecimento, para que num determinado momento isso possa ser utilizado, ok? Vamos aproveitar também nessa revisão dessas relações trigonométricas e rever a multiplicação de arcos, que é de muita utilidade também no decorrer desta aula. A multiplicação de arcos aqui nós temos duas situações. A primeira é o seno de 2x, que isso aqui na verdade pode ser escrito como seno de x mais x. Vou escrever isso daqui, seno de 2x é o mesmo que seno de x mais x. E pela definição da multiplicação de arcos, nós temos seno de x multiplicado por cosseno de x mais seno de x vezes cosseno de x. Na verdade, eu estou fazendo aqui a multiplicação de arcos. Dentro desse parâmetro aparece soma e adição de arcos também, né? Mas não é a finalidade dessa aula fazer a demonstração dessa definição, apenas lembrá-los que seno de 2x é igual a seno de x vezes cosseno de x mais seno de x mais cosseno de x. Bom, esses termos aqui são idênticos, então eu posso somar os mesmos e assim ficar com uma definição mais formal, que seno de 2x, portanto, é igual a 2 vezes seno de x vezes cosseno de x. Tá? Isso é importante, tá? Que vocês tomem conhecimento. Bom, vamos aproveitar então a oportunidade para definir multiplicação de arcos do cosseno de 2x, que também pode ser escrito como sendo cosseno de x mais x. E pela definição, isso será igual a cosseno de x vezes cosseno de x menos seno de x vezes seno de x. Muito bem, vamos dar uma melhorada nisso daqui, né? Nós já temos o conhecimento de que cosseno vezes cosseno aqui vai ser igual a cosseno elevado ao quadrado de x. Deixa eu colocar o resultado aqui, ó. Cosseno elevado ao quadrado de x mais, menos seno vezes seno, isso é igual a seno elevado ao quadrado de x, ok? Bom, na verdade vocês estão percebendo que ainda nós não iniciamos o tópico principal dessa aula, que é a derivação, né, das funções trigonométricas. Mas, partindo do pressuposto que tem algum aluno assistindo essa aula que tenha se esquecido desses termos, né, multiplicação de arcos, essas relações
trigonométricas que eu acabei de demonstrar e as definições de seno, cosseno, tangente, enfim, eu preciso que vocês tomem conhecimento desse fato para agora sim iniciarmos o estudo que é o principal motivo dessa aula, as derivadas trigonométricas. E para iniciarmos esse estudo, nada mais útil do que colocar aqui o arco referente às funções trigonométricas seno e cosseno. Então eu vou completar essa figura aqui no eixo y da ordenada. Nós temos aqui em cima mais seno de x. Aqui embaixo eu tenho menos seno de x. O eixo da ordenada, o eixo x, do seno de x, perdão, e da abscissa eu tenho cosseno. Aqui à sua direita eu tenho mais cosseno de x, e à sua esquerda eu tenho menos cosseno de x. Muito bem, aqui nesse círculo trigonométrico, agora eu vou fazer o seguinte, só para recapitular também, né? Aqui o valor do ângulo projetado para a função seno e cosseno é igual a 0 grau, em radiano. Aqui nós temos 90 graus, que é π sobre 2. Aqui nós temos exatamente o ângulo de 180 graus, que é o valor de π radianos. Aqui nessa posição, em radianos, nós temos 3π sobre 2. E, finalmente, dando a volta completa no círculo trigonométrico, aqui nós temos o valor de 2π. Então, nós temos conhecimento, por exemplo, que o seno de 0 ou seno de 2π vale 0. Nós sabemos que o cosseno de 0 e de 2π vale 1, mas o cosseno de π sobre 2 vale 0. Enfim, né? Mas, como nós desejamos nesta aula fazer a derivada das funções trigonométricas, então aqui nesse sentido horário desse círculo trigonométrico, nós podemos dizer que pegando o seno de x e derivando, tá? Então eu vou derivar o seno de x em função da variável x, dx, e o resultado dessa derivação dá cosseno de x. Vamos lá, vamos continuar dando uma volta no círculo trigonométrico. Agora vamos derivar a função cosseno de x em função da variável x, e ao derivar cosseno, o resultado vai ser menos seno de x. Continuando, agora vamos derivar a função menos seno de x em função da variável x, que vai ser dx, e o resultado dessa derivada será menos cosseno de x. E, finalmente, fechando aqui o círculo trigonométrico, nós teremos a derivada da função menos cosseno de x dx em função da variável x, e o resultado é mais seno de x. É muito útil, muito prático fazer uso desse esquema, né, referente ao círculo trigonométrico. Agora vamos formalizar o que está escrito aqui. Então eu vou pegar aqui primeiramente a função seno de x, primeiro a função seno de x, e cuja derivada da função seno de x vai ser, aqui no sentido horário, vai ser o resultado cosseno de x. É bastante útil tomarmos conhecimento desse círculo trigonométrico para responder essas questões. Agora vamos pegar a função cosseno de x e vamos derivar essa função. E a derivada da função cosseno de x vai ser igual a menos seno de x. Continuando, né? Agora vamos pegar a função menos seno de x e vamos derivar essa função, e o resultado dessa derivada da função menos seno de x aqui está.
é menos cosseno de x. Por fim, vamos pegar a função menos cosseno de x e vamos derivar a função menos cosseno de x, e como resultado nós teremos seno de x. Certo? Tudo bem? Isso aí vai ser muito útil e será utilizado com bastante frequência no decorrer dessa aula. Bom, agora vamos aproveitar a ocasião para fazer a derivada de outras situações. Por exemplo, qual que é o resultado da derivada da função tangente de x? Bom, a função tangente de x, como foi apresentado no início dessa aula, ela é obtida pela razão seno de x sobre cosseno de x. Bom, então nesse caso nós teremos que derivar aqui uma função que na verdade é um quociente, né? Mas justamente foi isso que eu apresentei para vocês na parte 5, na aula anterior, as técnicas de derivação, das quais, dessas técnicas, nós vimos a função quociente. Então vamos lá, vamos aplicar as técnicas de derivação da aula anterior para fim de resolvermos essas integrais trigonométricas. Perdão, eu falei integral erroneamente, integral ainda não. Nós estamos estudando derivadas, as integrais serão estudadas no decorrer desse tópico, tá? Mais à frente. Então, derivando aqui a função tangente pela função tangente pelo quociente de duas funções, qual a definição? A definição vai ser a derivada de seno de x multiplicado pelo cosseno de x, que é a função do numerador, a derivada multiplicado pela função do denominador, que é o cosseno de x, isso é menos seno de x, que é a função do numerador, multiplicado por a derivada de cosseno de x. Muito bem, isso é dividido por cosseno de x elevado ao quadrado, que é a função do denominador, né, elevado ao quadrado. Aqui está a definição para a função que tem a divisão, no caso do seno pelo cosseno, que é a função tangente. Vamos resolver essa derivada. Acabamos de responder para você que a derivada do seno de x vai ser cosseno de x. Então, vamos escrever aqui, cosseno de x é o resultado dessa derivada, multiplicado por cosseno de x, menos seno de x, que multiplica a derivada do cosseno de x. Aqui está, a derivada do cosseno de x é menos seno de x, que nós acabamos de apresentar para vocês. Muito bem, isso será dividido por cosseno elevado ao quadrado de x. Vamos melhorar um pouquinho mais isso daqui, né? Vamos ver o que dá para fazer. Então aqui nós teremos que a função f' de x, que é a derivada da função tangente, vai ser igual a cosseno vezes cosseno é igual a cosseno elevado ao quadrado de x, e esse seno vezes seno da seno elevado ao quadrado, com esse sinal de menos multiplicado por esse menos aqui, então nós teremos mais seno elevado ao quadrado de x. Isso, por sua vez, será dividido por cosseno ao quadrado de x. Muito bem. Aqui no numerador nós temos uma definição de uma das relações trigonométricas que eu demonstrei há poucos instantes atrás para você, onde dizia que cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x, isso é igual a 1 dividido por cosseno elevado ao quadrado de x.
Mas acontece que 1 sobre cosseno, isso é definição de secante, e 1 sobre cosseno elevado ao quadrado de x é resposta secante ao quadrado de x. Então, portanto, nós podemos dizer para vocês o seguinte, que a função f de x é igual a tangente de x, a sua derivada será igual a secante ao quadrado de x. Ok? Estão entendendo? Essas demonstrações aqui eu acho particularmente importante que vocês tenham conhecimento das mesmas, para que numa oportunidade, num momento, você fala, nossa, eu esqueci qual que é a derivada da função tangente. Então você pode obter essa resposta aplicando as técnicas de derivação, certo? Vamos continuar então, tá? Aqui no meu segundo exemplo, agora eu quero derivar a função cotangente. Então, o meu f de x, a minha função é cotangente de x, que por sua vez, esta é o inverso da função tangente, ou seja, vai ser cosseno de x dividido por seno de x. Muito bem. Agora é o seguinte, aqui nós temos mais uma vez uma função cotangente que é obtido pela razão de duas funções, cosseno sobre seno. E mais uma vez, portanto, nós vamos fazer aqui uma derivação do quociente de duas funções. E isso será resolvido da seguinte maneira. Então vamos lá, pela definição, né? Vai ser igual a derivada da função do numerador, que é o cosseno de x, multiplicado por seno de x, que é a função do denominador, menos a função do numerador, que é o cosseno de x, multiplicado pela derivada da função seno de x, que é o denominador. Isso, por sua vez, será dividido por seno de x elevado ao quadrado. Agora vamos resolver isso daqui. A derivada da função cosseno de x é menos seno de x. Vou escrever aqui, menos seno de x multiplicado por seno de x menos cosseno de x. E a derivada da função seno de x, eu já apresentei há poucos instantes para vocês, isso é igual a cosseno de x. Tudo isso dividido por seno ao quadrado de x. Muito bem. Agora vamos fazer o seguinte, vamos resolver essa operação aqui do numerador multiplicando. Vamos multiplicar seno de x vezes seno de x, na verdade menos, né? Então o resultado aqui ficaremos com seno vezes seno, vai ficar menos seno elevado ao quadrado de x, seno vezes seno, seno ao quadrado, e aqui cosseno vezes cosseno também vai ser cosseno ao quadrado, mas tem esse menos aqui na frente, então vai ficar menos cosseno ao quadrado de x, tudo isso dividido por seno ao quadrado de x. Muito bem, aqui nós temos menos seno de x com menos cosseno de x, na verdade isso pode ser escrito assim, menos 1 vezes seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x. Aqui está a relação fundamental trigonométrica. Seno mais cosseno ao quadrado de x, isso é exatamente igual a 1, dividido por seno ao quadrado de x.
Portanto, ficamos com menos 1 sobre seno ao quadrado de x. Mas já é do nosso conhecimento que 1 sobre seno, isso é a definição de cossecante, né? Mas como tem esse menos e temos o quadrado, então o resultado deu menos cossecante elevado ao quadrado de x. Portanto, a função f de x igual a cotangente de x, a sua derivada é igual a menos cossecante elevado ao quadrado de x. Tudo bem? Tudo em ordem? Que bom, né? Agora eu estou fazendo a aplicação das técnicas de derivação da aula anterior, aplicado de forma, digamos, exclusiva para as funções trigonométricas. Mais um exemplo? Sim, vamos lá, vamos praticar. A finalidade dessa aula é fazer a prática das regras de derivação nessas funções. Não vamos nos preocupar com o tempo. Se ficar muito longo, você der uma pausa no vídeo e depois você pode continuar assistindo ele, se assim você preferir em outro momento. Muito bom, aqui nós temos agora no nosso exemplo posterior, a função f de x é a secante agora, tá? E essa secante, por sua vez, já foi definida no início dessa aula. A secante ela é definida como 1 sobre o cosseno de x. E o que nós queremos fazer agora, senhores e senhoritas, é derivar esta função. Bom, então vamos fazer a derivada da função secante de x, que é 1 sobre o cosseno de x. E aqui também eu vou fazer o mesmo procedimento dos dois exemplos anteriores, ou seja, nós vamos fazer aqui uma divisão de duas funções, função constante e função cosseno. Vamos lá novamente, fazendo aqui a derivação de quociente de duas funções. Então eu pego a primeira função e derivo ela, derivada de 1, multiplicado pelo cosseno de x, que é o denominador, menos eu pego a primeira função do numerador e vou multiplicar pela derivada da função do denominador, dividido pela função do denominador, que é o cosseno de x, elevado ao quadrado. Ok. E quanto que é a derivada de uma constante? Derivada de uma constante vale zero. Isso foi o tópico da aula da semana anterior. Desculpe, da parte anterior, que é a parte 5. E o cosseno de zero é 0 vezes cosseno de x vale zero. Aqui nós temos a derivada do cosseno. Então, continuando aqui, nós teremos menos 1. E a derivada do cosseno é menos seno. Então, esse menos já estava aqui na fórmula. A derivada do cosseno é menos seno de x. Menos seno de x. Isso será dividido por cosseno de x elevado ao quadrado. Vou escrever aqui, ó, cosseno de x elevado ao quadrado. Vamos dar uma melhorada nisso aqui, né? Vamos melhorar um pouquinho essa questão. Menos com esse menos aqui vai ficar seno de x dividido por cosseno ao quadrado de x. Só que esse cosseno ao quadrado de x, eu poderei escrever ele da seguinte maneira. Eu posso escrever seno de x sobre cosseno de x multiplicado por 1 vezes cosseno de x. Assim fica melhor, né? Assim fica melhor, inclusive, de visualizarmos dois conceitos que foram apresentados nesta aula. Quais são os conceitos que eu apresentei nessa aula? O primeiro conceito de seno sobre o cosseno, aqui está.
A definição de seno sobre cosseno é a definição de tangente. E também nós definimos que 1 sobre o cosseno, isso é a definição de secante. Ah, tá. Então já está aí a resposta. Tá, então, portanto, a função f de x é igual a secante de x, a sua derivada é obtida por tangente de x multiplicado por secante de x. Aqui está o resultado da derivada da função secante de x. O resultado é tangente de x vezes secante de x. Tudo bem. Se acabamos de derivar a função secante, nada mais justo do que derivarmos a função cossecante. Então vamos lá então agora eu vou pegar a função f de x, que é a cossecante, e quero derivá-la. Mas antes de fazer isso, não posso deixar de esquecer de colocar uma outra maneira de escrever cossecante de x, que é 1 sobre seno de x. E com um raciocínio parecido com o exercício anterior, né, nós temos aqui uma divisão de funções, função constante no numerador e função seno no denominador. E a derivada do quociente de duas funções será obtida da seguinte maneira. Então vamos lá. A derivada da função f de x vai ser a derivada da função do numerador multiplicado pela função do denominador menos a função do numerador multiplicado pela derivada da função do denominador. Tudo isso será dividido pela função do denominador elevado ao quadrado, que aqui no caso é seno de x. Novamente, a derivada de uma função constante, isso é igual a zero. Então aqui nós vamos agora derivar a função seno. Com esse menos aqui na frente, que já estava presente, né? A derivada da função seno é cosseno de x. Isso vai ser dividido por seno ao quadrado de x. Vamos utilizar o mesmo raciocínio do caso anterior. Vamos desmembrar aqui este denominador, tá? Vamos desmembrar ele. Então eu posso escrever isso daqui da seguinte maneira, como sendo menos cosseno de x sobre seno de x. Aqui é seno ao quadrado, né? Vocês viram? Seno ao quadrado, que eu vou desmembrar. Seno de x, e aqui vai colocar seno de x também. Só que aqui eu vou colocar 1. Perfeito. Agora nós temos aqui duas definições. A primeira definição é de cosseno sobre seno. Sabemos que seno sobre cosseno é a tangente, logo, cosseno sobre seno é o inverso da tangente, que é a cotangente. Cotangente de x. E sabemos que 1 sobre cosseno é secante, então 1 sobre seno será a cossecante. Só lembrando que tem um menos aqui na frente, que nós não podemos nos esquecer dele. Portanto, a função f de x igual a cossecante de x, a sua derivada é igual a menos cotangente de x vezes cossecante de x. Muito bem, meus amigos e minhas amigas, nesses primeiros exemplos eu destaco
a regra de derivação do quociente de duas funções, certo? Que aplicamos na parte 5, na aula anterior, e que agora eu vou passar para outros exemplos aplicando outras regras de derivação, como na sequência eu vou mostrar para vocês a regra da cadeia. Acompanhe a sequência, por favor. Recapitulando, referente à aula da parte 5, a regra da cadeia, eu tenho aqui uma função f, eu vou chamar, na verdade, isso daqui de x, deixa eu só fazer uma alteração aqui, né? Então a função vai ser f de x igual a g de h de x, uma função composta, né? Como eu devo fazer isso? Ou seja, a derivada da função f de x. Isso vai ser igual a derivada da função g em função da h de x multiplicado pela derivada da função h de x. A grande questão que os alunos questionam quem vai ser a função g e quem vai ser a função h. Nesse padrão, utilizando a regra da cadeia, a função g será a função trigonométrica. Vou escrever aqui já para facilitar a interpretação aqui dos exercícios. A função g será a função trigonométrica enquanto a função h será a função algébrica. Aqui nesse exemplo aqui vai ser o x quadrado, por exemplo. Bom, vamos escrever isso daqui, ó. Função algébrica é o h de x e a função trigonométrica é o g de x. Vamos fazer alguns exemplos aplicando a regra da cadeia. Aqui eu tenho o exemplo da função f de x igual a cosseno de x e eu quero calcular a sua derivada. Então, primeiramente, vamos estabelecer que a função g em função de h será a função trigonométrica, que aqui é o cosseno, não de x, mas cosseno de h. Então, se a função g eu chamo de cosseno em função de h, logo, quem é o h de x? O h de x vai ser a função algébrica, que aqui é o x elevado ao quadrado. Pronto, agora após a identificação da função g e h, vamos derivar ambas. Então, primeiramente, a derivada da função h, a derivada do cosseno de h é menos seno de h. Enquanto a derivada da função h de x igual a x elevado ao quadrado, isso é igual a 2x. Pronto, após as derivadas de g e de h, é só eu colocar os resultados nessa definição. Portanto, a derivada da função cosseno de x elevado ao quadrado vai ser a derivada de g. A derivada de g aqui está, é menos seno de h. Só que agora eu não vou mais colocar h porque eu mudei o h para o x. E o h aqui vale x elevado ao quadrado. Tá? Isso, por sua vez, será multiplicado pela derivada da função h de x, que está aqui, é 2x. Só dando uma melhoradinha aqui nessa expressão, então a derivada da função cosseno de x elevado ao quadrado vai ficar menos 2x vezes seno de x elevado ao quadrado, certo? Tudo bem? Então vamos lá para o segundo exemplo. Agora nós vamos pegar a função f de x, que vai ser seno de 5x elevado à terceira potência. E eu quero aqui fazer a derivada dessa função usando a regra da cadeia,
que utiliza uma função g e uma h. Quem é a função g e quem é a função h? A função g é a função trigonométrica. Então aqui nesse exemplo, o g em função do h será a função seno de h. Logo, e o h de x? A função h de x vai ser a função algébrica, que aqui é o 5x elevado à terceira potência. Fácil, né? Agora é só derivar o g e o h. Então, derivando a função g em função do h, qual é a derivada do seno de h? Seno de h é cosseno de h. E qual é a derivada de 5x elevado à terceira potência? Isso eu pego o expoente 3 e tombo, né? 3 e multiplico 5 dá 15. E uma unidade a menos no expoente, x elevado à terceira menos 1, x ao quadrado. Então fica 15x elevado ao quadrado. Agora está fácil. Agora é fácil, é só usar a definição f' de x, a derivada da função x pela regra da cadeia vai ser o g', quer dizer, vai ser a derivada da função g, que é o cosseno de h, mas agora eu mudei a variável de h para x, e no lugar do h eu vou colocar a sua definição original, que é 5x elevado à terceira potência, 5x elevado ao cubo, multiplicado pela derivada do h de x, que é 15x elevado ao quadrado. Pronto, aqui está. Só dando uma melhorada aqui nessa resposta, eu posso deixar ela assim também, ó. 15x elevado ao quadrado vezes cosseno de 5x elevado à terceira potência. Certo? Fácil, né? Fácil e muito útil. Mas a questão aqui é sempre a prática. Façam o máximo de exercícios que vocês puderem para obter um melhor entendimento desse assunto. Por isso eu vou fazer mais um exemplo. O meu exemplo agora, eu tenho uma função f de x que vai ser a secante de x elevado ao quadrado. Eu quero derivar essa função. Ela tem o perfil da função pela qual pode ser usada a regra da cadeia. E na regra da cadeia, eu tenho a função g de h de x, que é igual a derivada de g em função do h de x vezes a derivada do h. Mas quem que é o g e quem que é o h? G é a função trigonométrica, que aqui é igual a secante, não em função de x, mas em função de h. E o h é a função algébrica, que aqui é o x elevado ao quadrado. A seguir, basta que eu agora faça a derivada das duas funções, o g e o h. Primeiro, então, nós vamos derivar a secante. Eu não vou fazer novamente esse procedimento, porque isso eu acabei de fazer no tópico anterior. Só vou mostrar para vocês aqui onde está a derivada da secante. A derivada da secante está aqui, ó, o resultado é tangente vezes a secante, certo? Eu já fiz isso, agora eu vou me permitir colocar já a resposta. A derivada da secante é tangente de h multiplicado por secante, também de h. Muito bem. E agora eu vou derivar a função h de x. Vou colocar um pouquinho aqui para a direita. Essa aqui está fácil. A derivada da função h de x, eu tombo aqui o expoente, o 2 vem aqui para frente, multiplico o x elevado a uma unidade a menos do expoente, 2x. Agora, tranquilo. Agora ficou fácil. A derivada da função f de x, que é secante de x elevado ao quadrado, vai ser a derivada do g, que vai ser tangente de h, mas agora eu vou mudar a variável de h para x, e o x vale x2, vezes secante do h,
que também agora eu vou trocar o h por x elevado ao quadrado, multiplicado pela derivada do h do x, que é 2x. Pronto, aqui está o resultado. Eu posso apenas fazer uma pequena alteração aqui, mudando a ordem dos termos desse produto, que será igual a 2x vezes tangente de x elevado ao quadrado vezes secante de x elevado ao quadrado. Certo? Muito bem. Me permita, por favor, eu vou fazer um outro exemplo aqui, tá? Porque eu parto do seguinte princípio, né? O entendimento se obtém com a prática contínua. Quanto mais exercícios pudermos fazer, melhor será o entendimento das ciências exatas. Isso vale para química, para física, para matemática, para cálculo de um modo geral. E então eu vou fazer mais um exemplo aqui. Eu quero calcular a derivada da função f de x igual a cossecante de 2x elevado à terceira potência. Bom, agora as coisas vão ficando mais claras, né? Aqui a função de g em função do h é a função trigonométrica, que nesse caso é a cossecante em função do h. E eu vou já providenciar a sua derivada, que foi demonstrado há poucos instantes atrás, que a derivada da cossecante é menos cotangente de h multiplicado pela cossecante de h. Ok, o g e a sua derivada. Agora, o h é a função algébrica, que nesse caso é o 2x elevado à terceira potência. E a sua derivada em função de x, deixa eu só colocar a variável x aqui, ó, dentro dos parênteses, para ficar algebricamente correto. H em função de x, agora vai. H em função de x é 2x elevado à terceira potência. E a sua derivada vai ser igual a 3 vezes 2 dá 6x elevado ao quadrado. Agora que as derivadas de g e de h já estão prontas, é só eu substituir na definição, né? A definição é derivada do g, que vai ser menos cotangente de h, só que agora eu vou mudar a variável de h para x, e o x vale 2x ao cubo, vezes cossecante de h, que eu vou fazer o mesmo procedimento. Eu vou trocar a variável h por x, que também é 2x elevado à terceira potência. Isso será multiplicado pela derivada do h de x, que aqui está, é 6x elevado ao quadrado. Essa resposta pode ser apenas reorganizada, e assim eu posso ficar com esse menos aqui, 6x elevado ao quadrado, multiplicado por cotangente de 2x elevado à terceira potência, multiplicado por cossecante de 2x ao cubo. Pronto, meus amigos e minhas amigas, eu fiz alguns exemplos de derivadas de funções trigonométricas usando a técnica da regra da cadeia. Eu vou fazer agora a apresentação de alguns exercícios usando a regra da função composta. Acompanhe, por favor. Muito bem, então na sequência agora nós temos a derivada de uma função composta, né? Aqui está o modelo. A função f de x igual a g de h de x. O propósito aqui é derivarmos essa função, né? E a derivada da função f de x será igual ao produto da derivada
da função g de x pela a derivada da função h de x. Tá? Derivada de g multiplicado por derivada de h de x. Usando um parâmetro estabelecido aqui no caso anterior, da função que usa a regra da cadeia, o g de x será a função trigonométrica e o h de x vai ser a função algébrica. Você fala, pô, mas isso é exatamente igual ao caso anterior? Não exatamente igual, tem uma diferença. Se vocês voltarem aqui um pouquinho, nessa imagem anterior, eu verifico na regra da cadeia que esse caso é apropriado quando a função algébrica está elevada a um expoente, aqui no primeiro caso x a 2, no terceiro 5x a 3, x ao quadrado, etc. Mas para aplicação aqui da função composta, a função algébrica não possui expoente, tá? Mas o raciocínio é feito da mesma forma que no caso anterior. A função g é a função trigonométrica, então aqui vai ser g em função de h, que vai ser seno, a função seno de h. E agora eu vou aproveitar para derivar a função seno, que é a derivada do g em função do h, e a derivada do seno é o cosseno de h. Muito parecido com o caso anterior, né? Só que agora a função algébrica não possui expoente. Então o h em função do x vai ser a função algébrica 3x mais 1. E nesse caso aqui, a sua derivada vai ser, a derivada de 3x é 3 e a derivada de 1 é 0, né? Então vai ser 3. Portanto, nesse caso, a derivada da função seno de 3x mais 1 vai ser composta da derivada do g somente. A derivada do g é cosseno de h. Colocar aqui cosseno de h, mas como eu mudei o h em função do x, agora eu vou substituir no lugar do h que o 3x mais 1, né? Mudei a variável, multiplicado pela derivada do h de x, e essa por sua vez vale 3. Muito bem, então observem o que nós vamos fazer agora. Pronto, eu só mudei aqui a posição, né, do termo 3, eu passei multiplicando aqui do lado esquerdo, já que a ordem dos fatores não altera o produto, e o resultado ficou 3, a derivada da função f de x, 3x seno de 3x mais 1, é 3 vezes cosseno de 3x mais 1. Aqui num segundo exemplo, agora eu tenho a função f de x igual a cosseno de 2x, e aqui verifique que a função algébrica, o 2x, não tem nenhum expoente, então eu posso fazer uso da derivada da função composta, que é a função f de x é g em função de h de x, a sua derivada é derivada de g vezes a derivada do h de x. Então o g aqui vai ser a função trigonométrica, que é o cosseno em função do h, né? Então vai ser cosseno de h. Logo, já aproveitando a oportunidade para derivar essa função, e a derivada do cosseno de h vai ser menos seno de h. E agora o h em função de x é a função algébrica, que aqui é 2x, e logo a sua derivada é igual a 2. Derivada de 2x é igual a 2. Agora, aplicando aqui o conceito, né, nós temos que a derivada da função f de x, seno de 3x mais 1, vai ser expresso pela derivada do g, que é menos seno de h, mas só que agora eu já mudei a variável de h por x, e não vou mais colocar h, vou colocar o valor que o h corresponde, que é 2x, multiplicado pela derivada do h, que é igual a 2. Apenas alterando a ordem aqui dos fatores, então eu posso escrever isso como sendo menos 2 vezes seno de 2x.
Tá? Isso daqui corresponde ao resultado da derivada da função cosseno de 2x. Vai ser menos 2 vezes seno de 2x, certo? Bom, para finalizarmos aqui mais um exemplo fazendo uso da regra da função composta da derivada. Tá, vamos pegar o exemplo aqui agora de uma função f de x, que vai ser igual a, digamos, seno de 3x. Bom, agora essa função composta, eu vou identificar a função g e o h, sendo que a função g sempre corresponderá à função trigonométrica e a função h corresponderá à função algébrica. A função trigonométrica é o seno de x, mas aqui eu vou colocar g em função do h, já que a função é composta, né? Então, o g é o seno de h. E a sua derivada, a derivada de seno de h, vai ser cosseno de h. E a função algébrica vai ser o h em função do x, que equivale a 3x. E a sua derivada é igual a 3. Fácil, né? Bem simples. Portanto, a derivada da função f de x igual a seno de 3x vai ser a derivada do g, que é cosseno de h, mas notem, não vou mais colocar h, porque agora eu mudei a variável é x, então eu coloco o valor correspondente ao h, e o h é igual a 3x, multiplicado pela derivada do h de x, que vale 3. Aqui, somente mudando a ordem dos fatores aqui, o resultado é 3 vezes cosseno de 3x, certo? Tudo bem? Ok. Bom, agora eu vou apresentar para vocês mais uma regra de derivação aplicado para a função trigonométrica, que é a derivada da potência. Acompanhem a disposição desta regra. Pronto, aqui está a derivada da função potência. Digamos que eu tenho uma função f de x igual a g de x elevado à potência, ao expoente genérico n. Como eu devo fazer essa derivada? Aqui é simples, você faz o seguinte: a derivada da função f de x, eu tombo aqui o expoente, então vai ficar n, que multiplica o g de x e o expoente n menos uma unidade, então n menos 1 multiplicado pela derivada da função g de x, certo? Essa é a definição. Exemplo: a função f de x igual a cosseno ao quadrado de x. Qual é a sua derivada? Primeiro, eu posso escrever isso daqui da seguinte maneira: cosseno de x elevado ao quadrado, elevado à segunda potência, assim fica mais fácil, né? Então, a derivada dessa função, eu pego o expoente 2 e tombo ele, 2 vezes o cosseno de x, aqui vai ficar 2 menos 1, o expoente menos uma unidade, multiplicado pela derivada do g de x, que aqui é o cosseno de x. Simples, né? Então, resolvendo isso daqui, então eu terei a derivada da função f de x é igual a 2 vezes o cosseno de x multiplicado pela derivada do cosseno de x, que é igual a menos seno de x. Menos seno de x. Pronto. Melhorando isso daqui, então a derivada da função f de x é igual a menos 2 vezes cosseno de x vezes seno de x, ou, se preferirem, posso inverter e colocar seno de x vezes cosseno de x.
Mas lembrando do início dessa videoaula, que eu apresentei para vocês uma definição da multiplicação de arcos trigonométricos, onde se 2 vezes seno de x vezes cosseno de x era seno de 2x, com esse menos aqui na frente. Então, resultado, menos seno de 2x, certo? Não se esqueçam, por gentileza, meus amigos e minhas amigas, que isso que está escrito aqui, ó, 2 vezes seno de x cosseno de x é a definição de seno de 2x. Ah, mais um exemplo aí? Vamos lá. Segundo exemplo, eu quero derivar a função seno ao quadrado de x. Vamos usar então um raciocínio parecido com o exemplo anterior. Primeiro eu vou escrever isso de outra maneira, como por exemplo, seno de x elevado ao quadrado, a segunda potência. Agora fica mais fácil visualizarmos a aplicação da derivada da potência. Então eu pego aqui, tombo o expoente 2, então fica 2 vezes o seno de x elevado a 2 menos 1 multiplicado pela derivada da função g de x, que aqui é o seno de x. Resolvendo isso daqui, então a derivada de x é igual a 2 vezes seno de x elevado a 2 menos 1, fica seno de x mesmo, multiplicado pela derivada do seno de x, que é o cosseno de x. Muito bem. Aqui mais uma vez apareceu 2 vezes seno de x vezes cosseno de x, né? Isso corresponde à multiplicação dos arcos trigonométricos, e o resultado final desta derivada é igual a seno de 2x. Resultado final, certo? Vamos fazer mais um exemplo. Confiram. No próximo exemplo, nós temos a função f de x igual a x, seno ao quadrado de x menos cosseno ao quadrado de x, e eu quero a sua derivada. Bom, primeiro eu vou escrever isso aqui de uma outra maneira. Assim, por exemplo, seno de x elevado ao quadrado menos cosseno de x elevado ao quadrado. Tenho duas aqui funções para realizar o procedimento da derivada da potência. Então a derivada da função f de x, eu vou fazer primeiro essa derivada e depois a segunda, né? Então vai ficar 2 vezes seno de x aqui vai ser elevado a 2 menos 1 multiplicado pela derivada da função g de x, que é seno de x, menos, aqui também eu vou fazer o mesmo procedimento, então eu tombo o expoente, então 2 vezes o cosseno de x elevado a 2 menos 1 vezes, agora eu vou pegar e multiplicar pela derivada do cosseno de x. Muito bem, então vamos lá. A derivada da função f de x vai ser 2 vezes seno de x, 2 menos 1 aqui vai ficar seno de x, e aqui vai ficar a derivada da função seno de x, que vai ser o cosseno de x, menos 2 vezes o cosseno de x, 2 menos 1 dá cosseno de x mesmo, multiplicado pela derivada do cosseno de x, que vai ser menos seno de x. Vamos melhorar isso daqui agora. Aqui eu tenho 2 seno de x vezes cosseno de x. Isso daqui
já foi definido há poucos instantes atrás. Isso daqui é a multiplicação, o resultado da multiplicação de arcos trigonométricos, né? Aqui também a mesma coisa, só que esse menos com esse menos do seno aqui vai ficar positivo. Muito bom. Então ficaremos assim: a função f de x, a sua derivada é igual a, agora vai, f' de x é igual a 2 seno de x vezes cosseno de x, isso é seno de 2x, menos vezes menos, aqui vai dar mais, é cosseno de x vezes seno de x, isso também vai ser igual a seno de 2x. Realizando aqui esta soma, o resultado desta derivada é igual a 2 seno de 2x. Certo? Entenderam? Tudo bem? Ok. Vamos fazer uma outra derivada aqui, usando a derivada da potência. Observem. Aqui está o exemplo. Vamos derivar a função f de x igual a seno elevado ao quadrado de 1 menos x elevado ao quadrado. Bom, primeiro vamos melhorar isso daqui, né? Eu posso escrever isso da seguinte maneira: seno de 1 menos x2, tudo elevado ao quadrado. Sim, agora eu vou fazer aqui a aplicação da derivada da potência. Então, a derivada da função f de x vai ser igual, eu vou tombar aqui o expoente 2, né? Então vai ficar 2 vezes, agora eu vou colocar seno de 1 menos x2 elevado a 2 menos 1, eu já vou colocar aqui direto, né? Vai ficar seno de 1 menos x elevado ao quadrado. O expoente aqui eu já subtraí, né? 2 menos 1, isso ficou igual a 1. Tá, agora eu tenho que multiplicar pela derivada do seno de 1 menos x elevado ao quadrado. Vou escrever aqui, ó, seno de 1 menos x elevado ao quadrado. Eu quero essa derivada, só que agora eu vou ter que fazer uma segunda derivada, que é dessa função algébrica aqui, ó, que é 1 menos x elevado ao quadrado, e eu tenho que derivá-la. O que difere esse exemplo dos anteriores é que a função algébrica agora ela tem um expoente 2 que é necessário que eu faça a sua derivada. Então eu tombei o expoente 2, né? Multipliquei por seno vezes 1 menos x ao quadrado, multipliquei pela derivada do seno de 1 menos x ao quadrado e pela derivada de 1 menos x2. Então eu vou fazer uma derivada a mais aqui. Sendo assim, a nossa derivada aqui da função f de x vai ser igual a 2 vezes seno de 1 menos x2, e a derivada do seno, o derivado do seno já é do nosso conhecimento, isso é o cosseno. Tá, então isso daqui vai dar cosseno de 1 menos x2. Tá, isso aqui, cosseno de 1 menos x2, é o resultado desta derivada aqui, ó. Ok? E o resultado desta outra derivada aqui, que é 1 menos x elevado ao quadrado, vai ser igual a derivada de 1 é 0, e a derivada de menos x elevado ao quadrado vai ficar menos 2x. Menos 2x. Esse menos 2x aqui é proveniente desse produto aqui, né, dessa derivada, desse produto dessa função algébrica 1 menos x2. Mas agora vamos fazer o seguinte, ó.
Aqui nós podemos fazer uma definição também para esse termo aqui, ó. Observem. Vou deixar em destaque aqui, ó. Esse termo, que é 2 vezes seno vezes cosseno, isso aqui é a definição da multiplicação dos árcos trigonométricos. Eu posso escrever isso daqui de outra maneira. Pegando esse menos 2x aqui e colocando ele aqui na frente desta resposta. E isso vai ser igual a seno, se nós tivéssemos aqui o x, né, como no caso anterior seria 2x. Mas acontece que não é x, é 1 menos x2. Tá, então eu vou fazer aqui um parênteses. Vamos fazer aqui um parênteses nessa questão, para vocês entenderem o que eu vou fazer. Pronto, aqui está. O parênteses que eu vou fazer aqui é o seguinte. Observação. Quando eu tenho seno de 2x, vai ser igual a seno de x cosseno de x. Seno de x cosseno de x. Agora, se eu tenho seno de 2x, mas só que o x vale 1 menos x2, aqui o meu resultado será igual a 2 vezes, opa, faltou o 2 aqui, tá? Deixa eu só colocar aqui o 2 aqui na frente desse termo, para isso ficar correto exatamente. Uma pausa aqui para eu corrigir. Pronto, aqui está a observação. Sabendo que o seno de 2x, que é a multiplicação dos arcos trigonométricos, é 2 vezes seno de x vezes cosseno de x, para seno de 2 vezes 1 menos x2 fica igual a 2 vezes seno de 2 menos 2x2. Aqui eu multipliquei, perceberam? Tá, então agora eu vou voltar aqui na minha expressão. Esse 2 vezes seno de 1 menos x2 mais cosseno de 1 menos x2, eu vou escrever da seguinte maneira. Vai ser seno de 2 menos 2x2. É o resultado dessa expressão aqui, tá? Bom, o vídeo está ficando longo, né? Mas nesse caso a minha preocupação aqui é fazer vários exercícios, por esse motivo o vídeo se estendeu, né? Mas eu ainda não terminei. Eu vou finalizar esta videoaula apresentando para vocês a derivada da função exponencial para que nós possamos finalizar esse tópico. Veja como que fica o último caso. Muito bem, agora para nós finalizarmos, a derivada da função exponencial. Aqui eu tenho uma função f de x igual a elevado a g de x. E como eu devo fazer a derivada dessa função? Isso já foi apresentado na videoaula anterior, que corresponde à parte 5, e isso vai ser igual à repetição, né, do a elevado a g de x multiplicado pela derivada do expoente aqui da base a, que é a função g de x, a sua derivada, e isso será multiplicado pelo logaritmo neperiano, que é o ln da base a. Agora vamos aplicar essa definição nesse primeiro exemplo aqui, ó. Nesse primeiro exemplo nós temos a função f de x igual a e elevado a seno de x. Aplicando aqui a definição, então f' de x, que é a derivada de x, vai ser igual a repetição da função que é o e elevado a seno de x. Isso será multiplicado pela derivada do expoente, que é o seno de x, derivada do seno de x, multiplicado pelo ln de a, que aqui no caso o a vale e. Mas nós já sabemos que o ln de e, a base é e. Então ln de e na base e, isso aqui é igual a 1, tá? E a derivada de seno é igual ao cosseno. Portanto, nesse caso, nós teremos que a derivada da função
e elevado a seno de x. Isso vai ser igual a derivada do seno de x, que é o cosseno de x, multiplicado por e elevado a seno de x. Certo? Simples, né? Agora eu vou pegar um último exemplo aqui, ó. Eu quero calcular a derivada dessa função, que é x elevado a seno de 3x. Muito bem, aparentemente parece que é a mesma coisa, né? Mas não é a mesma coisa, isso aqui é diferente. Então eu vou fazer o seguinte: primeiramente eu vou escrever essa função f de x e vou chamar de y. F de x vai ser igual a x elevado a seno de x. A primeira providência aqui para resolver essa questão é que eu não vou aplicar a definição da derivada, eu vou deduzir a mesma fazendo o seguinte procedimento: multiplicando esta equação por ln. Ou seja, eu vou colocar um ln aqui no primeiro membro e vou colocar aqui um ln no segundo membro. No primeiro membro eu ficarei com ln de y. Isso vai ser igual a ln de x elevado a seno de x. Aqui nós temos um expoente da base x, que este, por sua vez, eu vou pegar esse expoente e vou multiplicar o ln. Então nós vamos ficar assim com ln de y igual a seno de x multiplicado por ln de x. ln de x. Bom, agora eu vou fazer o seguinte. Agora eu vou derivar essa equação. Então eu vou escrever aqui na sequência que agora ela vai ser derivada. Derivando essa equação. Muito bem, deixa eu subir um pouquinho aqui para cima. Aqui para a direita. Derivando essa função aqui, nesse caso, derivando aqui o primeiro membro, então vai ficar assim: derivada dessa função aqui em função inicialmente da incógnita y, derivada em função do y, de ln de y. Já vou tirar aqui ln de y. Tá? Isso vai ser igual à derivada do seno de x vezes ln de x. Seno de x vezes ln de x. Aqui nós temos um produto, né? E a derivada do ln de y, a derivada do ln de y, isso já é do nosso conhecimento, nós já determinamos, isso é igual a y. Então aqui vai ficar assim: dy sobre dx, porque agora a minha variável não vai ficar mais em função de y, e sim em função de x, isso é igual a 1 sobre y, que é o resultado dessa derivada aqui, ó. 1 sobre y. É o resultado disso daqui, ó. Bom, aqui nós temos o derivado do produto, né? Então, derivado do produto, como é que eu faço? Eu pego a primeira função, a sua derivada, multiplico pela segunda função, mais eu vou pegar agora a primeira função, que é o seno de x, e vou multiplicar pela derivada da segunda função, que é o ln de x. Vamos agora resolver essas duas
equações aqui, a derivada do seno e a derivada do ln de x. Deixa eu subir um pouquinho mais isso daqui, ó. Pronto. Primeiro eu vou fazer o seguinte aqui na sequência. Esse y eu vou passar ele do primeiro para o segundo membro. Então eu vou pegar o y, vou passar aqui, né? E esse y, por sua vez, eu vou multiplicar então. Quanto que é a derivada do seno de x? A derivada do seno do x é o cosseno do x. Então, vou escrever aqui, ó, cosseno de x, que é o resultado da derivada do seno de x, vezes ln de x, mais o seno do x, multiplicado pelo ln de x. O ln de x é 1 sobre x. Então, vamos escrever aqui, ó, mais, vezes, né, 1 sobre x. Ok, então aqui o resultado da derivada dessa função, em função agora de x, vai ser igual a o y. O que vale o y? O y é exatamente o valor da minha função f de x que estava aqui, ó. Deixa eu só subir um pouquinho para lhe mostrar. Aqui está, ó. O y é exatamente igual a x elevado a seno de x. Então aqui eu vou substituir e colocar no lugar do y a função que é x elevado a seno de x, que por sua vez vai multiplicar todo esse termo aqui, ó, vai multiplicar o cosseno de x vezes o ln de x mais o seno de x vezes 1 sobre x, é a mesma coisa que seno de x sobre x. Eu fiz esse exercício agora, não aplicando a definição, mas deduzindo como eu chego naquela expressão que eu mostrei aqui para vocês, ó. Eu quis fazer uma demonstração de como fazer esse exercício sem uso desta definição. Aqui, ó, a definição é a elevado a g de x, que multiplica a derivada do g vezes o ln de a. Mas por que isso aconteceu desta maneira? O que eu tentei fazer aqui nesse exercício foi a demonstração. Peguei e chamei a função f de x de y, então y é igual a x elevado a seno de x, e multipliquei o primeiro e o segundo membro por ln. Peguei o ln de y igual a ln de x elevado a seno de x, tombei aqui o expoente e ficou ln de y igual a seno de x vezes ln de x. E agora eu derivei o primeiro, essa equação, né? E a derivada do ln de y em função do y proveniente da derivada do seno de x e o ln de x. E aqui nós temos a derivada de um produto, né? Onde eu aplico a derivada do produto, que é a função seno de x vezes a sua derivada vezes o ln de x, mais o seno de x vezes a derivada do ln de x. Peguei o y e passei multiplicando o segundo membro e substituí no lugar do y o seu valor. Bom, foi uma aula longa, né? Mas nessa aula eu confesso para vocês que não tive aquela preocupação com o tempo, já que a finalidade desse tópico era justamente fazer uma videoaula com resolução de exercícios, aplicando as derivadas, as regras de derivadas nas funções trigonométricas. Na próxima aula eu vou fazer um vídeo que vai explicar a regra de L'Hopital para eliminar as indeterminações nas derivadas. Espero que essa aula tenha sido útil. Eu fico muito agradecido a todos pela atenção. Desejo boa sorte, bons estudos e até a próxima oportunidade. Até logo.